Aqui, quem não me segue, então eu estou no LinkedIn, estou no Instagram também, fazendo conteúdo, tenho postado mais também no LinkedIn, onde eu tenho uma rede maior, tenho me aventurado no TikTok também, né? E as aulas também vão estar no YouTube, mas deixei essas duas redes principais. Tem o meu site também, e o meu WhatsApp também está ali no grupo, caso qualquer um de vocês queira entrar em contato. Vou falar, então, ontem, o que a gente comentou, né? Ontem a gente falou da origem de experiência do cliente, sabedoria na carreira e a escolher sua profissão, discorremos um pouco aí sobre Salomão, né? Escrever, então, também a nossa história, o que a gente quer, e vai ser muito legal que o conteúdo da Jen traz muitas reflexões, talvez uma profissão que muitos daqui não conheciam. Então, eu sou de experiência do cliente, adoraria que muito mais pessoas viessem para esse lado, mas acho que a gente só tem a ganhar quando a gente encontra outras profissões que também são prósperas e que estão crescendo cada vez mais no mercado, e ela vai falar um pouco mais para vocês. Também falamos de que vale muito a pena a gente encontrar bons conselheiros e que a gente precisa, então, procurar esses mentores de vida, e que pode ser um divisor de água, na maioria das vezes é um divisor de águas na nossa vida profissional, espiritual, pessoal, enfim, qual a área, né, que a gente buscar. Falamos bastante, então, sobre inteligência artificial no seu dia a dia. O Alexandre trouxe o exemplo da Zaya, mas comentou também um histórico e como, assim, até 2030 a gente vai ter uma cobertura muito ampla de inteligência artificial, substituindo muitos postos de trabalho no sentido de coisas que são mais transacionais, operacionais. Então, vai exigir que nós, profissionais, estejamos mais atentos, porque vai exigir de nós um nível intelectual maior no sentido moral, inovação e outros pontos mais estratégicos do que operacional. Então, vocês que estão aqui já estão se diferenciando nesse sentido, e podem, daqui para frente, ainda buscar cada vez mais, então, essa diferenciação no mercado. Hoje, então, a gente vai falar um pouco de estratégia, de atendimento, de growth, de jornada do cliente, métricas, vou abordar rapidamente, e aí a gente vai ter também um momento especial aí. Eu tenho um vídeo para passar aqui, mas, na verdade, ele é um vídeo de um escritor de ficção científica, onde em 1960, naquela década, né, que eu comentei ontem sobre essa história da década de 60, que muita coisa aconteceu, ele também já falava da substituição de várias atividades humanas por inteligência artificial, e também falava, por exemplo, de você estar fazendo uma cirurgia aqui no Brasil, com pessoas aqui no Brasil, mas lá na Nova Zelândia, por exemplo. Então, isso já está acontecendo, já não, né? Alguns anos depois, mas ele já tinha essa visão. Então, não vou passar aqui para a gente ir mais rapidamente para os pontos. E aí, temos aqui vários profissionais. Ontem também tínhamos um público bem variado, tanto de sucesso do cliente, experiência, de IT, hoje talvez um pouco mais, o time também de produto, de growth, temos também aqui de inteligência de mercado, marketing, enfim, uma variedade de time. E aí eu queria compartilhar com vocês 3 conceitos que eu abordo bastante nas minhas mentorias e abordo também nos meus cursos, para que fique claro para as pessoas, apesar de que muitas empresas ainda não têm esses jobs bem definidos, então muitas dessas atividades elas se misturam. A primeira delas, então, é sucesso do cliente. Quando a gente pensa em sucesso do cliente, a gente pensa em maximizar valor.
o profissional de sucesso do cliente, sim, ele é responsável por olhar também ali a jornada, ele está interagindo diretamente com o cliente, mas o foco principal dele é como que eu maximizo o valor, já que esse cliente entrou aqui, a gente recebeu ele, está configurando aí um produto, né, está demonstrando um produto para ele, mas além disso, depois que ele já fez a aquisição, a compra, como que eu maximizo? Então, sell-out, né, upsell, cross-sell, também ali no onboard, né, na entrada do cliente. E aí, na minha mentoria, eu explico essa diferença, né? Eu faço uma narrativa de que o time de sucesso do cliente é como se, vamos pegar aqui, vendas está lá na ponta, está vendendo, o papel do vendedor é muito claro, né? Ele vai lá, procura o cliente, vende, faz a abordagem, faz toda a comunicação aí de vendas, né? Muito bem feita. E aí, em muitas empresas, o time de vendas mesmo que já dá esse suporte no pós-vendas. Ou se não, às vezes tem um time de suporte. E aí, depois, o cliente ele tem algum problema ou precisa de alguma ajuda, então cai para um time de suporte, que é mais do pós-vendas. Então, em muitas empresas, e as empresas cada vez mais estão enxergando isso, que tem um gap ali. Quem que fica cuidando desse cliente enquanto vendas continua na rua lá vendendo, né, ou no online, ou dando esse atendimento ao cliente, e enquanto que o time de suporte está ali, mais resolvendo o problema, atividades um pouco mais táticas. E ali que entra o time de sucesso do cliente, que é para cada vez mais cuidar do cliente e maximizar valor. E qual que é a diferença, então, de experiência do cliente, né? Quando a gente fala de experiência, a gente olha toda a jornada, como que esses clientes, eles ainda nem são clientes, mas como que eles interagem com a empresa, através de todos os canais possíveis, disponibilizados e até não disponibilizados, porque, às vezes, ele vai te procurar no Instagram, e a empresa não está lá disponível no Instagram. Tá, então qual que é a outra plataforma que ele vai te procurar? No Google, enfim. Então, ele já vai tendo essa experiência conforme ele vai tentando entrar em contato com você. Então, e ao longo de toda essa jornada, então depois que ele entrou em contato, e a gente vai falar um pouco mais de jornada aqui também. E durante todo o ciclo de vida desse cliente com a empresa. Então, a experiência, ela olha também esse relacionamento, mas ela é mais estratégica, ela tem uma visão um pouco mais ampla de toda essa jornada e esse contato com o cliente, e o que mais dá para melhorar nessa experiência que é entregue, então, ao cliente em todas essas etapas, né? E o que está legal, ouvir o cliente, enfim, aí todos os jobs aí, as funções dentro de experiência do cliente. E aí eu trouxe um outro termo aqui, que é centralidade do cliente. Muitos de vocês também já devem ter ouvido falar. E esse é um tema um pouco polêmico, né? Porque envolve a cultura. E quando envolve cultura, muitas vezes as empresas, elas trazem um profissional e falam, tá, agora a gente quer ser centrado no cliente. Mas a centralidade, ela não nasce a partir daquele momento, né? É como dentro de uma casa, é como se você trouxesse uma pessoa de fora, falasse, não, agora muda a Super Nanny. Eu pensei agora na Super Nanny. Agora ela vem aqui e ela muda toda a rotina. Ela pode até influenciar ali dentro, mas já tem uma cultura muito enraizada dentro da organização, a não ser organizações como a Nubank ou talvez a Amazon, né, a Apple, que já nasceram com esse conceito, talvez algumas das empresas de vocês também. Só que a centralidade do cliente, quando a gente fala em pensar no cliente, em colocar ele no centro, a gente fala, nossa, tem que colocar todos os clientes no centro, eu tenho que atender todos os clientes bem, eu tenho que fazer o melhor para todos os clientes. Isso é uma verdade? Mas quando a gente olha a nível estratégico do negócio, é impossível entregar uma experiência maravilhosa para todos os clientes. Então,
o conceito, e aí esse é um conceito que eu fiz um curso de Customer Loyalty na Kellogg, e foi também muito diferente para mim, porque eu achava que era cuidar de todos os clientes igualmente, mas não é cuidar igualmente. Claro, o cliente contratou você para algum serviço ou contratou o seu produto, né, comprou o seu produto, ele tem que entregar aquilo que foi combinado. Agora, entregar uma experiência super diferenciada, encantadora, você pode ser estratégico nessa abordagem. Então, a definição aqui diferenciar a diferenciação do cliente como uma base para a estratégia de negócios, para maximizar o valor do negócio. Então, é você entender que você tem clientes que eles são, que eles trazem mais valor para o seu negócio. Então, sim, eu vou investir um pouco mais. Eu vou cobrar mais também, porque ele enxerga valor no meu produto ou no meu serviço. E tem aqueles que não, que por mais que eu me relacione bem, ele vai pagar aquele limite de preço e eu não posso desafiar ele mais. Vou trazer um caso aqui, que eu trabalhava numa empresa de papel e celulose, e a gente vendia embalagens de papelão. E um dos clientes é bem grande, a BRF, e sempre nas negociações, assim, eles exigiam muita coisa de atendimento, precisava uma pessoa super dedicada para cuidar deles e tal. Mas quando ia para negociação, era muito transacional. De um dia para o outro, ele deixava de ser cliente e barganhava demais. Então, a gente sabia que a gente tinha que entregar aquele serviço combinado, que foi contratado ali, mas por mais que você se esforçasse em estender o tapete vermelho, fazer reuniões, chamar para coquetel, fazer jantares, assim, né? Ou, enfim, o que tem a ver mais com o seu negócio para você atrair mais esse cliente, não adianta, ele é daquela forma, né? Ele está daquela forma, por N motivos, depois talvez trocar uma liderança, né? Um C-level, pode ser que mude essa cultura, mas é cultura da organização. Então, é entender, é conhecer. Por isso que eu vou falar bastante aqui de conhecer o cliente. E aí, tem uma pegada legal aqui na centralidade, que quando você conhece esses seus clientes, você pode até determinar que nível de serviço, que nível de customer, tipo, o time de customer success, ele vai estar disponível para todos os clientes ou não? Eu vou filtrar talvez uma base de clientes que me desafia mais, que enxerga mais valor, e eu vou entregar esse serviço diferenciado para eles, entende? Então, era esse conceito que eu queria trazer aqui. Claro que eu abordo muito mais com mais tempo, mas só para compartilhar. E aí, um outro ponto importante para a gente falar aqui é estratégia. Ontem eu não comentei, porque tinha bastante conteúdo, mas eu quero reforçar aqui com vocês. Tem uma responsabilidade nossa, e aí não é só de experiência do cliente, mas cada um de vocês que está aqui, como profissional, é de saber qual que é a missão, a visão e o propósito da empresa. Ou mesmo, pode ser que tenha alguns empresários aqui, se isso está bem definido para a empresa, para os colaboradores. Então, vou dar só um pause aqui, e aí eu queria ver vocês e perguntar se quem aqui sabe a missão, visão e propósito da sua empresa. Pode levantar a mãozinha, fazer um comentário. Então, Ana, Helenice, desculpa. Aqui eu conheço, né, mas mais porque o ano passado eu fiz um trabalho de monitoria de atendimento ao cliente, em que a gente montou todo um formulário de monitoria baseado na missão, visão e valores da empresa. Então, as perguntas têm a ver com os valores da empresa, então eu tive que estudar bastante isso para poder elaborar. Então, isso para mim já está mais no sangue, né? Mas realmente confesso que foi por conta desse trabalho que eu fiz, que eu tive mais acesso. Uhum. Obrigada por compartilhar. Bom, não é às vezes uma coisa tão normal, a gente é apresentado quando entra na organização, né, ou quando constrói ali
a empresa, então, monta esses valores, e missão, e visão, e propósito, mas isso é um norte muito importante, é muito parecido com a nossa vida, né? Quais são os nossos valores? Qual que é a nossa missão e a nossa visão de vida? E a partir do momento que isso está mais disseminado dentro da organização, as pessoas, elas vão seguir esse conceito. Então, por que eu falo isso? Se a missão, valores, está relacionada à redução de custo, por exemplo, claro que vai haver ações pontuais de investimento, de fazer mais gastos, assim, com ações de marketing, enfim. Mas é muito forte na empresa a redução de custo. Então, uma das prioridades vai ser pensar em redução de custo. Então, por que eu estou compartilhando? Deixa eu só ver o chat aqui que alguém escreveu, senão depois eu não consigo. A Clarice comentou, onde eu trabalho, os valores da empresa estão em todos os lugares e somos muito cobrados no dia a dia. Super, super interessante, obrigada por compartilhar, Clarice. E, bom, quando a minha empresa for muito grande, eu também vou colocar em todos os lugares. Por enquanto, só eu, empresa, então eu sei os meus, né, que eu também já criei. Mas, continuar aqui. Então, assim, quando essa missão, esse valor, né, essa visão, propósito, eles estão conectados com o cliente, por exemplo, na Amazon, tem lá que o foco, né, para o cliente, toda a empresa, ela vai estar mais mobilizada para entregar resultados, olhando para esse ponto de vista. E aí, se você enxergar que no seu propósito, né, na missão e na visão, não tem nada conectado com o cliente, discorre com o seu líder, com alguém mais sênior, para entender qual que é esse propósito, de quantos anos tem, se vai mudar, se não, porque isso fortalece com você também, se faz sentido essa conexão de você com essa empresa. Porque se os valores e missão, visão, assim, não estão tão alinhados, é a mesma coisa que você vai ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Vai ser mais difícil você estar mudando toda essa cultura, porque a estratégia vai definir essa cultura. E aí, eu trouxe um dado aqui interessante, que eu peguei do relatório da Zendesk, que saiu de tendências para 2024, que fala assim que apenas 34% dos agentes dizem entender a estratégia de inteligência artificial do seu departamento. Então, isso remete a uma coisa bem interessante, desse medo, né, das pessoas de substituir o seu trabalho, porque apesar de ter uma estratégia definida, às vezes as pessoas não conhecem. E aí, sim, tem uma obrigação das empresas de fazer esse cascateamento, mas também tem um papel muito, muito nosso, assim, sabe? Protagonista de ir lá e querer saber. E não só esperar que a empresa vai toda manhã te falar qual que é. Então, busquem também saber para ver se toda essa estratégia está alinhada com o que vocês querem para a carreira de vocês. Bom, falei um pouco aqui de cultura centrada no cliente, vou passar, e vou passar um videozinho rápido aqui para vocês. Aqui é uma construção de um barco. Demorou, então, 5 anos para construir esse barco, foi uma família que construiu no quintal de casa.
Bom, por que eu trouxe esse vídeo? Vocês viram quantos detalhes que tem ali, né? Quantas peças, e cada uma é essencial para construir o barco todo, para fazer com que o barco fosse navegável, né? Que pudesse utilizar ele para navegar. Então, cada um de nós, né, dentro de uma organização, ou mesmo como donos, né, empresários das organizações, temos papéis fundamentais ali. E uma das frases que eu queria trazer aqui para vocês, que principalmente para as empresas, né, é mostrar para os funcionários como cada papel do funcionário, cada função é super importante nesse cenário geral, porque aí provavelmente os colaboradores, né, os funcionários, nós vamos nos sentir cada vez mais engajados em superar as expectativas dos clientes. Então, eu muitas vezes como líder não trazia essa visão ampla que aquela atividade ou por que aquela demanda estava chegando. Mas é bem importante trazer. E a gente, como funcionário, tem essa responsabilidade também de perguntar, tá, o que está influenciando isso, né? O que vai ser construído lá na frente? Não tenham vergonha, porque isso fortalece a nossa vontade de fazer parte, de entender o contexto como um todo. Bom, vou passar aqui para atendimento. Trouxe alguns dados que eu busquei do relatório da Zendesk de tendências. Então, fala muito das tendências sobre inteligência artificial, que a gente comentou ontem. E aí comenta, né, que a inteligência artificial generativa vai acelerar a entrega de uma jornada muito mais humanizada, que pareça pessoal e interativa. Por enquanto, a gente ainda está vivendo essa questão de ser muito bot, né, um bot muito quadrado ainda, que não responde todas as nossas demandas, e que a gente geralmente quer ir para um humano para responder. Mas a tendência é que a gente consiga treinar todos esses bots e que eles entreguem, então, uma jornada mais humana. Bom, e isso é necessário para que as empresas cada vez mais fiquem competitivas nos seus mercados, porque ano passado, por exemplo, teve uma falta muito grande de mão de obra nos Estados Unidos. Isso continua, porque muitas pessoas que trabalhavam em empresas estão se desenvolvendo para trabalhar com o seu CNPJ, né? Criaram o seu CNPJ, tem mais flexibilidade, foram morar numa ilha, em algum lugar, e está trabalhando, né, para várias empresas, assim. De forma remota. Então, isso fez com que muitas empresas estejam faltando muitos profissionais. E aí precisa entrar a tecnologia para ajudar e para que elas se mantenham, então, competitivas. E aí eu trouxe também aqui os principais motivos, então, entre a desconexão entre o atendimento e a tecnologia. E aí, o que essas pessoas lá, né, que quando a gente reclama que não está sendo atendida e tal, o que elas falam, né? Que elas precisam de mais treinamento. E esse é um ponto bem importante, porque às vezes a gente está achando que a pessoa não está fazendo, ou está fazendo de má vontade, mas ela não foi treinada para aquilo. Então, quando cada vez mais essa tecnologia de inteligência artificial chegar, quer dizer, a partir de agora, a gente já precisa se atentar, né, nas nossas empresas, como está sendo esse treinamento dos times de atendimento, mas cada vez mais, porque a inteligência artificial, ela vai atender um público, mas, de repente, eu quero algo muito específico. Então, esse time, ele vai ter que estar num nível de aprender a servir, aprender a atender diferenciado, de dar respostas que a inteligência artificial ainda não deu. Então, essa foi uma das maiores dores que os times internos de atendimento, ou de empresas, né, de atendimento sentiram. Também a visualização simples das interações do cliente em todos os canais, porque chega a bola muito quadrada.
E quantos de nós, dentro das nossas organizações, também já entregou isso lá, né? Olha, o cliente está reclamando disso. Tá, mas qual que é o contexto? O que está por trás de tudo isso? E aí, aqui eu trouxe também um pouco das novas formas de trabalho que a gente falou ontem também, que é esse nível cognitivo mais alto que vai exigir da gente, então, raciocínio moral e de inovação, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é, né? Então, esse discernimento, porque o que é repetitivo, automático, a inteligência artificial tem alto grau de possibilidade de substituir. Então, a forma de trabalho, ela muda, e a gente precisa se adaptar. E aqui tem um dado também de que cerca de 70% dos líderes de experiência do cliente planejam integrar inteligência artificial nos pontos de contato nos próximos 2 anos, daqui a pouco, né? E é muito legal que vocês estejam aqui para saber disso, saiam contando por aí para quem ainda não entendeu, que não é só a rotina do dia a dia, que precisa estar atento ao que está chegando, porque senão os profissionais vão ficando obsoletos, e vocês já estão se diferenciando, vocês estão num grupo aqui super seleto de ter todas essas informações. Bom, vou parar um pouquinho de falar, eu abri aqui a live também no Instagram, mas para quem entrou no Instagram, agora eu vou chamar a nossa convidada especial, então é muito melhor que você entre aí no link que eu deixei no meu Stories, para que você entre aqui com a gente no Google, e aí depois eu volto. Bom, queria apresentar então a Jennifer, ela vai se apresentar, né? Obrigada por ter aceitado o meu convite de participar aqui conosco, e Imagina. é super importante ter a sua presença aqui, porque quando eu fiquei conhecendo um pouco mais de growth, eu falei, nossa, as pessoas precisam saber mais disso, as pessoas precisam entender que a gente está super conectado, e eu percebi que várias dores de vocês também são nossas dores, e compartilhar isso é bem importante para chegar juntos nos resultados, né? Então, obrigada. Exatamente. Imagina. Só vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Para eu começar me apresentando. Só um pouquinho. Ver aqui. Vocês já estão vendo, já, né? Sim. Peraí, deixa eu... Tá certinho ali para vocês? Tá aparecendo certo? Beleza. Tá, sim. Tá, beleza. Então, assim, prazer, né? Boa noite. Para quem não conhece, meu nome é Jennifer Frigo. Mas tá, quem que é a Jennifer Frigo? Eu tenho 34 anos, eu sou de Santa Catarina, sou autista, então se vocês verem, assim, que de vez em quando eu tô olhando para os cantos, assim, abstrai, é isso aí mesmo, eu sou assim, faz parte da minha característica neurotípica. Eu tenho um filho de 15 anos, o Richard, nossa estrutura é eu e ele, que morando em Santa Catarina, a gente nasceu aqui, então eu amo esse estado. O que eu gosto, para quem não me conhece, né? Eu gosto de cultura oriental, gosto de livros, sou apaixonada por tecnologia e sou apaixonada por café e pipoca. São as coisas que eu mais gosto. E um dos meus hiperfocos é a questão do growth, né? Eu sou... apresentação, o que é growth, tudo mais, porque... Acho que ouvindo? deu uma cortadinha ali. Mas já agora sim. Voltou? Não tá... Voltou. Beleza. E então, onde que parou? Para eu... Qual parte que parou? No teu hiperfoco, você estava falando eu sou, daí travou. Ah, tá. Então, o meu hiperfoco é na área de growth, porque ainda bem, né, que é na área que eu trabalho, ainda bem para mim, que bom, porque eu sou apaixonada demais por essa área. Eu sou formada em marketing. Em 2023, eu terminei o meu MBA em Data Science e Analytics, da linha de pesquisa, inclusive,
dessa área de data science foi na aplicação de inteligência artificial em growth. E eu tenho uma consultoria, uma empresa de consultoria, que ela implanta growth nas empresas, né, nas startups, seja com time de growth, seja operacional, seja só o diagnóstico de crescimento e tudo mais. Fora isso, eu também sou uma das fundadoras da Bichinhos da TI, que a gente fundou no final do ano passado, que é uma comunidade de desenvolvedores e todo o pessoal da área de produto, tem marketing também, tem o pessoal de ciência de dados, é muito legal. A gente faz ali a expansão pelo crescimento da comunidade. Também sou diretora de growth no podcast Intervalo de Confiança, que é um podcast específico para divulgação científica, que é focado em dados, mas assim, a gente traz o olhar de dados para todos os temas, assim, da atualidade, sabe? E não só da atualidade também, mas históricos também. Então, para dar um resumo, eu faço muito mais coisas do que isso, mas é só para dar um resumo, para a gente não ficar o tempo todo aqui, beleza? Então, assim, eu sou Growth Hacker, eu trabalho com Growth, diretamente com Growth há mais de 5 anos. Antes eu trabalhava, já trabalhei na área comercial, já trabalhei em sucesso do cliente, já trabalhei como gerente de marketing, já trabalhei como gestora comercial, já trabalhei em um monte de coisa, porque eu tenho mais de 10 anos de experiência de carreira, e nos últimos 5 que foi focado mais em growth, sabe? Mas aí sempre quando eu entro nas empresas, uma das primeiras coisas que o pessoal me pergunta tá, mas eu vejo todo mundo falando growth, o que é growth, né? O pessoal fala, porque é muito difícil, assim, tá, beleza, o nome é crescimento, mas da onde que vem essa demanda, por que o pessoal busca esse profissional e né, qual é a necessidade dele? Normalmente, as empresas, elas buscam um profissional de growth, o profissional específico de crescimento, quando elas estão com um problema de escala. Raramente uma empresa vai procurar um profissional de crescimento numa startup no início de criação, ou uma empresa que já conseguiu escala, e aí ela vai implantar growth, ela não vai mais implantar growth, agora ela vai começar a crescer as suas squads de growth. Então, são níveis diferentes. Mas, normalmente, as empresas que mais buscam profissional de growth são empresas que estão com dificuldades especificamente no crescimento da empresa. E quando eu falo em crescimento, não é só necessariamente faturamento. Pode ser algo, por exemplo, assim, número de usuários, pode ser seguidores, pode ser independente assim do tipo de crescimento que se precise. A empresa vai buscar esse profissional específico com olhar para o crescimento, tá? Então, é um profissional muito amplo, e é por isso que é um pouco até confuso para as pessoas que estão entrando, porque elas ficam assim, tá, mas sabe de marketing, sabe de ciência de dados, sabe de experiência do cliente, sabe de produto, sabe de sales, sabe tanta coisa, sabe, mas o que essa pessoa faz? Porque ela sabe tanta coisa e é muito confuso, sabe, para as pessoas que, quando a gente está falando de growth, é muito confuso, elas dizendo, poxa, mas eu faço isso também. Quando eu estava conversando com a Helenice, ela, nossa, mas eu também faço isso. Sim, o pessoal de marketing, nossa, mas eu também faço isso. Sim, por quê? Porque o profissional de growth, ele além dele olhar só para o crescimento, ele também faz a parte de experimentação, tá? Então, ou seja, ele nunca vai entrar, por exemplo, na função de uma pessoa de UX e vai fazer a função dela. Não, ele vai potencializar a função dessa pessoa. Ele vai entrar, por exemplo, em marketing e vai potencializar a função das pessoas de marketing. Como ele faz isso? Eu estou tentando resumir da maneira mais simples possível, assim, sabe? Como ele faz isso? Ele monta uma esteira de experimentos e começa a fazer experimentos focados em crescimento para alcançar o crescimento que a empresa deseja. Ele responde sobre o crescimento da empresa para C-levels e gestores, de modo geral, os stakeholders, né, as pessoas que precisam desse reporte direto, e a responsabilidade, então, do crescimento, seja da empresa ou do produto, ou de um serviço específico, que pode ser assim também, né, ele pode cuidar do crescimento de um produto específico, ou ele pode cuidar do crescimento da empresa toda, aí depende de como
a empresa quer contratar esse profissional, né? Então, ele identifica como que ele faz, né, essa questão do crescimento. Ele identifica as áreas de melhoria, né, as áreas que conseguem ser otimizadas, igual vocês fazem em experiência do cliente, porém, ele não fica focado, como eu falei desde o início, ele não fica focado no valor, vocês estão sempre focados em valor, na qualidade, e não é que o profissional de growth, ele não olha para isso, ele olha junto com vocês. Mas o nosso foco de olhar sempre vai ser crescimento. Esse é o grande diferencial. E é por isso até que eu estou aqui conversando com vocês. É para mostrar o quão diferente é, mas o quão vocês conseguem trazer esse olhar para a rotina de vocês. Por exemplo, não tem um profissional de growth na minha empresa, mas vocês conseguem ter esse olhar de crescimento, sabe? Vocês conseguem, no dia a dia de vocês, nos experimentos, vocês estão trazendo valor, mas e se eu olhar e fizer testes para conseguir crescimento aqui em CX, sabe? Então, ou seja, vocês vão ser um profissional de CX com esse olhar de um profissional de growth. É muito rico, tá? As empresas gostam muito disso, porque, querendo ou não, um profissional de growth, ele traz muito faturamento, bom, o próprio nome já diz, né? Crescimento, então ele é um profissional muito valorizado no mercado, as empresas estão sempre buscando, e então eu acho que é uma skill bem interessante para agregar para vocês. As principais funções, como eu falei, né, que eu trouxe ali só um resumão. As principais funções é identificar oportunidades de crescimento, né, o que a gente chama de gaps ou alavancas, desenvolver estratégias para alcançar essas oportunidades, porque quando a gente faz o mapeamento, gente, se eu estiver falando muito rápido, né, é que eu estou falando um assunto que eu gosto, então eu vou assim, ó, e quando eu vejo, eu vou indo, assim, então vocês podem, se não entenderem alguma coisa, pode falar ali, a Elenise pede para eu parar e falar mais devagar, ou algo do tipo, não tem problema. Então, assim, a gente identifica alavancas de crescimento. O olhar que a gente vai ter em todo o funil, desde marketing até a ponta lá que é CS, né, enfim, toda, igual vocês, muito parecido com vocês, nós não vamos olhar para não é tanto o valor, é o crescimento. A gente vai olhar especificamente para o crescimento. E até os relatórios que a gente faz é tudo focado em crescimento, em testes de crescimento. Então, a gente identifica essas oportunidades no funil, e por isso que é tão grudado assim com vocês, e a gente desenvolve estratégias que são os testes, né, os experimentos, para conseguir alcançar esse objetivo, essa alavanca, e aí a gente também participa da implementação dessas melhorias, né, seja o engajamento, a adoção de novos clientes, o engajamento dos que já têm, expansão por CS, CX, enfim, expansão por essa área ali mais da ponta, porque, como eu sempre digo, é muito mais barato tu fazer a expansão, eu até converso isso muito com a Helenice, já conversei isso com ela algumas vezes, que o pessoal sempre, quando me procura, diz assim, tá, mas aqui dentro da minha empresa, onde eu invisto, assim, que é mais barato para eu conseguir uma expansão, né, para conseguir escala. Eles perguntam assim para a gente. E eu sempre digo, olha, sempre em CS, tá? Sempre em CS. Por que sempre em CS? Porque é uma coisa meio que para a gente é um pouco lógico, assim, né, mas para as pessoas de fora não é tanto. Sempre em CS. Marketing é legal para trazer tração, tudo, só que é sempre mais caro do que tu fazer expansão, ou marketing referral, né, que a gente fala, por CS. Porque se a gente pega numa visão de growth e analisa todos os cases que aconteceram no mercado, 80%, assim, eu posso trazer com bastante segurança para vocês, mais de 80% eles foram feitos através ou de produto ou de CS. Pouca coisa, normalmente o marketing dá mais suporte para tracionar e tudo mais, mas é sempre mais rico tu trazer por CS e por produto, tá? Isso é porque o CS já está, porque é uma base mais quente, assim, de clientes, e aí você só vai lá e faz um upsell, ou mais valor nesses clientes que já estão dentro de casa, por exemplo. Exatamente, porque, por exemplo, assim, o marketing, ele trabalha muito, falando da realidade, tá, pessoal? Porque uma coisa é idealizar e outra coisa é a realidade do mercado. O marketing trabalha muito ainda hoje em dia com persona,
tá? Muito, 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 muito. Todo lugar que eu entro, eu digo, gente, pelo amor de Deus, assim, sabe, o marketing já tem que se atualizar, tem que trabalhar com ICP e tudo mais. Por quê? Porque é muito mais preciso. E aí entra naquilo que ela falou ali. O que acontece? Quando tu entra na parte de CX e CS, tu não olha para a persona, que é alguém que tu quer atingir. E por isso que a gente é tão mais alinhado com vocês de CX e CS, enfim, até sales também, a gente é muito alinhado, porque é muito mais do que já está acontecendo do que dos novos, sabe? Então, se eu pego e olho ali na minha base, clientes promotores, eu pego e faço campanhas específicas, testes específicos para esses clientes, a expansão e o potencial de viralizar é muito maior do que marketing. Existem algumas ações assim que a gente faz quando a gente quer viralizar para chamar atenção ou para conseguir, sabe, enfim, alcance de modo geral, é sempre em CS ou nas redes sociais, né? Que redes sociais aí é para tu conseguir viralizar também. Mas ações de CS, que é tipo indicação de cupom, indicação para um amigo de confiança, até mesmo, como é que a gente faz? Às vezes tipo avaliar, sabe? Um avaliando o outro usuário. É umas coisas assim, umas interações muito legais que tem, são testes que a gente faz que tu deixa eles engajados. Então, o objetivo de tu deixar eles engajados e chamando outras pessoas é muito melhor, é muito mais rico e muito mais barato, porque conta também com aquela questão de confiança, né? Por exemplo, uma pessoa que ela já compra contigo, ela te indicar, além de ser mais barato, ainda tem aquele fator confiança. Eu vou confiar numa pessoa que já usa, entende? Do que um novo que está só tendo acesso a marketing, né? Enfim. Nas rotinas de trabalho de um profissional de growth, e eu achei importante trazer aqui para vocês, porque lembrando que a gente está tentando ensinar para vocês esse olhar de crescimento para CX, as rotinas que a gente tem pesquisa de mercado, a gente faz muito pesquisa de mercado para Bent e outras coisas assim, fora as questões internas dos próprios experimentos. Por quê? Porque normalmente quando tu entra na empresa para aplicar growth dentro das empresas, elas não têm essa estrutura já. Então, como elas não têm, tu é obrigada a pesquisar no mercado clientes e empresas semelhantes e nichos e tudo mais, para tu trazer essa realidade e implantar o growth dentro da empresa, tá? A questão de análise de dados também, como a Helenice falou, assim, eu acredito que hoje em dia, seja para IA, ou a questão de análise de dados simples mesmo, assim, sabe? Não é nem muito aprofundada no sentido de modelos de machine learning, não estou nem entrando nesse detalhe. Estou falando de análises mais simples, assim, sabe? Eu acredito que todo profissional, seja a área que for, ele deve ter essa rotina dele de trabalho de fazer análise de dados. Por quê? Porque quando tu vai numa reunião para apresentar alguma... que o pessoal diz, né, tá, mas como é que eu vou convencer, né, ou como é que eu vou trazer a minha ideia, como que eu vou fazer um CEO, um C-Level, ou um Head comprar a minha ideia? Gente, dados, né, é uma coisa, assim, bem óbvia, assim, sabe, se tu embasa tudo que tu estás falando com dados, eles podem até te rebater, eles vão te rebater, pode bater um monte, é que nem eu digo, pode bater um monte, mas quando tem dados, não tem muito o que fazer, sabe, tu bate e sempre volta para o mesmo lugar, porque tem embasamento, né? Então, e a gente faz também nas rotinas, ou seja, a gente faz muita análise de dados, e a gente faz também testes em produto, mas não só em produto, tá? Eu coloquei aqui em produto, que é mais para focar no sentido ali da área de produto, mas a gente não faz só testes em produto. A gente faz testes em marketing, a gente faz testes em sales, a gente faz testes em produto, testes em CS, e ainda tem esse pessoal de análise de dados nos apoiando, sabe, nesses testes, nesses experimentos que a gente faz na esteira de growth. A gente chama esses experimentos de esteira, né, que é um ambiente de teste controlado para crescimento, tá? A otimização é porque o que acontece? Quando tu começa a rodar os testes focados em crescimento, alguns testes podem dar errado, outros testes podem ser inconclusivos, outros testes podem ser excelentes,
Os excelentes a gente sempre escala em cima deles, mas nos testes de crescimento que a gente vai aplicar, que deram, por exemplo, inconclusivo na análise de dados, ou que deram, talvez, um negativo, o que a gente faz? A gente otimiza esses testes, da mesma forma que vocês fazem otimização de experiência do usuário e tudo mais, só que a gente faz otimização no experimento do crescimento, tá? E na rotina também a gente é muito focado em aquisição de clientes e retenção de clientes. Por quê? Não basta só trazer clientes novos, tu tem que reter os que já tem, e eu ainda nem coloquei aqui, que foi o que eu falei para vocês, que é uma das coisas mais importantes, a expansão pelo que a gente tem. Além de reter, trazer novos e ainda fazer a expansão dos que tem, que são os clientes promotores, né? As principais habilidades de um profissional de growth, que, novamente, é um olhar de growth para trazer para vocês, para ver o que vocês conseguem agregar no dia a dia de vocês. As principais habilidades é análise de dados, a gente não tem muito achismo, assim, sabe, todas as decisões que a gente toma é baseada em dados, até por isso que tem tanto respaldo, assim, de C-levels e tudo mais, eles normalmente trazem os profissionais de growth para as reuniões estratégicas e tudo mais, por quê? Porque tem esse embasamento em dados. A capacidade de pesquisa, porque, como eu falei, a gente tem que estar sempre atualizado, sempre. Olha só, a minha pesquisa que eu fiz no meu MBA é justamente a aplicação da inteligência artificial em growth. Por quê? Porque eu vi que a maioria das pesquisas que teve no mercado e as experiências que a gente tem são muito focadas só em growth experimento, e não tão atualizado como é hoje em dia, que é a inteligência artificial aplicada nesses experimentos, que é as análises, né, com IA e tudo mais. Então, ou seja, tu tem que ter essa capacidade de pesquisa muito apurada, assim, sabe, para tu estar sempre se atualizando, sempre, sabe? E é porque eu também trabalho na área da tecnologia, né? Então, a área da tecnologia, ela muda muito mais rápido do que empresas tradicionais. Então, a gente precisa ser muito mais dinâmico, sabe? Muito mais atualizado. As habilidades de consciência de dados, que é diferente de analisar dados, porque analisar dados é quando tu pega ali os dados prontos, né? A habilidade de consciência de dados é quando tu, além de tu analisar o que já está pronto, que é aquele dashzinho bonito lá no BI, tu sabe manipular os dados, tu sabe extrair dados, tu sabe mexer em banco de dados, enfim, é uma coisa um pouquinho mais aprofundada. Por que eu botei isso aqui como importante? Porque tem empresas que, ok, vão ter seus profissionais de ciência de dados lá, mas tem empresas que não. E daí, nessas empresas que não têm o profissional de ciência de dados, a gente tem que ir auxiliando até que consiga a expansão para a contratação de outros profissionais, né, da área de dados. Estratégias de crescimento, como eu falei... Ai, que susto! Imagina. Que susto! Pode falar. Que a Nízia perguntou se está cortando. Aqui também não, Nízia. Talvez... Está cortando? Não. Acho que não. Não? Tá, beleza. pode seguir. Tá, então, assim, eu parei estratégia de crescimento, foi, né? Foi. Isso. Como eu falei, a gente sempre precisa ter aquele olhar muito focado para crescimento. Sempre a gente tem aquela métrica de obsessão, né, que a gente chama em growth, que é o crescimento, não especificamente o crescimento, né? Por exemplo, a gente pode escolher ter mais usuários, ter mais empresas num determinado nicho de tamanho, empresas médias ou empresas grandes, esse pode ser a North Star métrica de crescimento, assim, sabe? Mas o nosso olhar é sempre focado para o crescimento, sempre. Por que que é isso? Porque pensa assim, ó, dentro das empresas já tem os seus profissionais olhando para as outras coisas, já tem o profissional olhando para o valor, já tem o profissional olhando para a qualidade, já tem o profissional olhando para a venda, já tem o profissional olhando, sabe, para cada coisa, mas não tem um profissional que olhe para isso tudo e diga, ok, a gente vai olhar só para o crescimento. Então, por isso que o nosso olhar é sempre focado em crescimento. Todas as ações e experimentos que a gente faz é focado nisso. A habilidade de otimização e conversão, que é essas otimizações, esse trabalho de entender onde é que está parando as conversões de uma etapa do funil, posso dizer assim, do funil,
para outro. Então, a gente tem que ter essa habilidade de identificar, ele está parando aqui, por que ele está parando aqui? Vamos fazer alguns testes aqui nessa situação específica para a gente conseguir expandir, sabe? Então, a gente tem que ter essa habilidade, essa identificação. E também questão de design de produto, né? Não porque a gente vai fazer, mas porque a gente vai trabalhar com pessoas que fazem isso, então a gente precisa saber, pelo menos, conversar com eles, né, com esses profissionais. Então, é muito importante tu ter, pelo menos, uma noção, mais ou menos, de design de produto. Quer que eu pare para falar alguma coisa ou não? O Ian tá com a mão levantada. Ian, você quer falar? Opa, boa noite. Boa noite. Então, eu fiquei com uma dúvida na parte de que você falou para focar em CS para crescimento ao invés do marketing ou a performance por si só. Você poderia dar um exemplo de como seria utilizado esse CS, alguma campanha, por assim dizer, de CS? Do que tipo de experimento pode ser feito isso? Seria apenas a parte de indicação? Seria divulgação de uma campanha de um cliente que deu muito certo? Ou o que seria exatamente? Por exemplo, assim, quando a gente vai muito da análise de base, é relativo, mas vai muito da análise de base que tem dos clientes atuais. Por exemplo, quando a gente pega uns clientes que a gente chama, não é nem os clientes promotores, mas é aquele cliente, porque o ICP ele está dentro dos clientes promotores, mas ele é tipo como se fosse o suprassumo dos clientes promotores. Ele é aquela pessoa que é viciada no teu produto, no teu serviço, ou seja o que for, ela é aquela pessoa viciada, sabe? Por quê? Que quando eu falo isso, o pessoal até ri, mas é porque é esse tipo de pessoa que a gente precisa encontrar dentro das empresas para fazer esses experimentos que ele está falando para conseguir a escala. Se tu fizer experimento, porque o que acontece muito que às vezes o pessoal faz? Tem lá a base lá de clientes. Beleza, tem os clientes aqui que são de um tier maior, sabe, dividido em faixas, né? E daí começa a fazer experimentação, começa a fazer, seja indicação, seja push notification, seja o que for, sabe? Promoções, qualquer tipo de experimento que tu for fazer, eles fazem em todas as etapas. E aí é por isso que eu vejo que é muito erro, sabe? Porque quando faz em todas as etapas, em marketing a gente tem isso muito claro, que é performance ali que ele falou, mas às vezes o pessoal de CS não tem muito essa visão. E é por isso que precisa desse olhar do profissional de growth, de performance dentro de CS. Porque é tu olhar que, beleza, tem várias etapas, vários recortes de clientes ali dentro, certo? Só que tu tem que pegar o cliente que tá dentro do promotor, que é o teu cliente que mais te defende, sabe? É o teu cliente que mais passa tempo no teu produto. É o teu cliente que tá mais engajado contigo. Aí tu vai dizer, tá, mas todos os promotores são assim. Não, tem um recorte específico que ele é mais do que os promotores. E é nesse cara que a gente começa a fazer, antes de fazer os experimentos, porque antes de focar só em experimentos, a gente começa a fazer entrevista com ele, não com os promotores todos, tá? Porque promotor todo eu posso jogar indicação, eu posso fazer teste normal, jogando indicação ali para eles, posso fazer cupom para eles, posso fazer dar bonificação para eles, porque é aquela para despertar o gatilho da reciprocidade neles, né? Que eu dou alguma coisa para eles sem estar esperando nada em troca, mas aí eles devolvem aquilo para mim, indicando para outros e tudo mais. Então, eu posso fazer isso na base toda de promotores, mas quando eu pego, que é onde está a maioria do erro em CS, quando eu pego aquele recorte daquele cara que é mais viciado, que passa mais tempo no teu produto, que ele é tipo fã mesmo, ele é o fã da empresa. Ele não é só um simples promotor, ele é o fã da empresa. Quando tu pega aquele cara, ele é o teu ICP. E aí é que está a diferença para o marketing, que normalmente o marketing ele olha muito para a persona, muito para quem quer atingir, e não para o ICP específico. Então, como que eu faria, tipo, né? Eu quero fazer um experimento específico em CS. Primeiro tu encontra esse cara, sabe? Primeiro tu encontra esse cara viciado, esse cara que gosta muito do teu produto, ele fica horas dentro do teu produto, ele é muito fã da tua empresa, ele é muito engajado com a tua empresa. Pega esse cara e
entrevista ele, entende tudo sobre ele, conhece tudo sobre ele, analisa os dados, né, de toda a experiência dele e tudo mais, e começa a fazer testes em cima dele, não em cima da base toda. Porque tu me perguntou... Não, Jen, porque está muito casado com aquela definição de centralidade no cliente, né? Então, você filtra quem são esses clientes que estão gerando mais valor, né? Exatamente, porque é isso que eu digo, tá vendo como precisa muito do CX nessa hora? Porque não é só simplesmente uma base, sabe? E é o que acontece, vocês sabem disso, acontece muito nas empresas, não é só simplesmente uma base, mas não, é aquele recorte, sabe? Então, pega e faz experimentos em cima daquele pequeno recorte, não em cima da base toda de clientes, em cima daquele pequeno recorte. Porque, por que se faz em cima dele? Por que a gente dá incentivos para ele, que já, aí tu vai dizer, pô, mas esse cara, ele já é, sabe, ele já é nosso fã, para que eu vou incentivar mais ainda? Sim, porque tu quer entender como ele funciona para replicar para tudo o resto. Porque tu quer que todas as pessoas virem ele. É meio assim, nossa, meu Deus, né? Mas é a realidade das empresas, entendeu? A gente quer que todo mundo vire aquele cara. Então, para isso, tu precisa conhecer ele muito bem e fazer os experimentos em cima dele e não da base toda. Só dele. Tá, vamos lá. As principais ferramentas, que é o que o pessoal sempre me pergunta quando eu estou falando de growth, né? Porque nunca vi, o pessoal gosta tanto de ferramenta, mas enfim, eu não acho que isso é uma coisa tão relevante, porque ferramenta tu pode trocar qualquer um e o resultado vai ser o mesmo, sabe? Mas vamos lá. As principais, assim, que um profissional de growth, ele não pode não saber mexer, assim, sabe? Um profissional de growth mais end-to-end, né? Não só focado em marketing. Na parte de marketing, para o GE4, né, para análise de desempenho e tudo mais, enfim, isso é padrão. Eles aqui conhecem? Eu sei que o Ian sim, porque o Ian é de marketing, mas eles sabem o que é GE4? Não, acho que não. Pelo menos pois é. E aí e aí eu vou falando assim, e a pessoa... a Nívia conhece, eu que talvez não conhecia. Mas eu acho que não precisa entrar tanto em detalhe, porque aí depois que você puder compartilhar uma apresentação, né? E aí eu acho que cada um vai ter também a sua responsabilidade, se gostou do tema, ir atrás, e aí tem alguns outros profissionais aqui também que podem dar todo esse suporte. Mas você vê que tem várias ferramentas aqui que a gente usa, e eu sempre oriento também nas minhas mentorias. O Excel já é básico do básico, assim. Então, é o mínimo. Precisa evoluir. Claro, essa parte mais ali de dados, SQL, talvez não tenha uma necessidade, mas você precisa saber na empresa quem que faz isso. Porque em algum momento você vai precisar. E aí eu sempre tinha no meu time, assim, pessoas... múltiplas funções, aquele que entendia um pouco mais de formar esses relatórios ou fazer uma programação, e aquela outra pessoa que era muito mais de pesquisa, de comunicação com o cliente, mas se você não tem no seu time, conheça quem faça, para que você consiga fazer... Para conseguir se comunicar. Exatamente. É o que eu digo, que quando eu trago essas ferramentas e essas informações, que eu digo, pelo menos vocês precisam saber que existe e entender, sabe? Por quê? Porque tu vai conversar com um cara de dados e para tu não ficar boiando, digamos assim, nas coisas que ele vai falar, e para tu pedir as demandas, porque ele é muito operacional. Então, ele vai fazer ali as análises dele, vai puxar os dados dele, mas quando vem alguém que com a visão de growth, ou a visão, no caso de vocês, de valor para um negócio, e diz para ele, olha, então, cara, tudo bem, beleza, legal tudo isso que você está fazendo, muito bonito esse teu dash aí, mas eu preciso disso aqui especificamente, dessa métrica específica. E eles não sabem disso normalmente, porque é muito olhar de negócio. Então, é importante pessoas como eu, como vocês, saber conversar com essa galera, sabe? Saber conversar para conseguir extrair o melhor deles. Lembra, o profissional de growth sempre potencializa os profissionais. Ele não vem para substituir alguém de dados, ele vem para potencializar alguém de dados. Ele não vem para substituir alguém de UX, ele vem para potencializar, sabe? E assim vai, sempre extraindo o melhor, né, no olhar de crescimento para esses profissionais. Eu não falei, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu não falei de cada uma dessas, porque como ela falou, se eu entrar no detalhe aqui de cada uma, é muito complexo e eu sei mexer com cada uma delas e aí a gente vai ficar... E lembra, meu hiperfoco, eu vou ficar falando um tempão de cada uma e daí não vai dar o tempo. Então, assim,
quais outros profissionais a gente normalmente conversa muito no dia a dia, que foi aquilo que eu estava falando um pouquinho antes. A gente fala muito com gerente de produto, analista de dados, designer de experiência do usuário, gerente de software, porque a gente, por exemplo, se a gente for fazer um experimento dentro de produto, eu preciso falar com o pessoal de software para ver se é possível fazer aquele teste. Porque tu não faz só teste no Figma, tu faz teste no mercado também, quando o produto já está pronto, então eu preciso conversar com ele. E profissionais de marketing, profissionais, eu nem não coloquei aqui, mas profissionais de sales também. Então, é importante que a gente saiba, pelo menos o mínimo, assim, para conversar com eles, sabe? Tu não precisa ser, porque tu não precisa ser um profissional, um gerente de marketing, tu precisa saber conversar com ele, para pedir o que tu precisa, assim, sabe? Isso é muito parecido com vocês, essa questão do growth é muito parecido com vocês, que é saber se comunicar com os stakeholders para poder falar o que precisa. Então, a gente tem muita conexão no dia a dia com esses profissionais. A demanda do mercado. Assim, a área de growth, ela é uma área que, eu digo assim, que no Brasil, ela é muito conhecida na área de marketing. O pessoal de marketing está cansado de ouvir falar de growth já há uns 5 anos, ou mais, se duvidar. E só que se eu for falar fora do país, que é onde tem as maiores oportunidades de trabalho, né, principalmente nos Estados Unidos, eles são mais focados em produto lá. Assim, sabe? É muito forte, o foco é muito em produto, em experiência, é muito assim, sabe? Aqui, quando veio, como eu digo, quando a gente importou o Growth para o Brasil, que a gente trouxe ele mais para o marketing, sabe? Porque é onde a gente conseguiu encaixar ele aqui dentro, é assim que eu vejo, sabe? É onde a gente conseguiu encaixar ele. Então, aqui é mais focado, se eu for falar dentro de Brasil, é mais focado em marketing. Falando do mercado, né? Se for falar de mercado externo, é mais focado em produto, tá? E aí entra aquela situação que a gente estava falando, que é esse movimento que está acontecendo no último ano, um ano mais ou menos, 2 anos, que é crescimento através de comunidade, crescimento através de CS, crescimento através de experiência do usuário, está acontecendo isso, tipo, recentemente, sabe? O que eu quero dizer para vocês é que se squads de growth são novas, tem poucos anos, esse olhar que a gente está trazendo para vocês é muito mais recente ainda, sabe? É coisa de 2 anos, assim. É muito pouco, sabe? Então, parabéns até para quem está aqui, porque é uma coisa de estar atento ao mercado, sabe? É muito, muito bacana da parte de vocês. Um salário de um profissional... Calma aí. Porque agora, pessoal, eu convido a vocês a não migrarem todo mundo para growth, hein? Não é esse, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo. É para trazer, gente, pelo amor de Deus. É que nem eu digo assim, ó, a gente não faz o trabalho de o pessoal. Não, mas pelo salário mesmo, eu tô dizendo. Não. Ó, lembra, quanto mais se dá, né, mais se cobra também, tá? Porque imagina, vocês falam muito de valor do negócio. É que não estou dizendo que não é importante, pelo amor de Deus, o de vocês é muito mais importante, até às vezes eu acho que do crescimento, tá? Tô sendo sincera, eu sou uma profissional de crescimento. Só que a empresa, ela querendo ou não, ela existe para lucro, né? Então, por ela existir para lucro, ela sempre vai ter esse olhar. Tanto que quem procura a gente, raramente quem me procura é o RH. Nunca é o RH. É impressionante como nunca é RH, assim, sabe? É sempre CTO, C-Level, CEO, ou um gerente de marketing, ou um gerente de produto. É sempre essas pessoas que estão procurando o crescimento, tá? A questão do salário, eu peguei uma média, assim, de mercado, né? Pode ter variações para mais ou para menos, mas, por exemplo, assim, quanto é um profissional... Ele depende do tamanho da empresa também, tá? Quanto é um profissional... analista pleno ali, tu vai entrar com 7 mil, mais ou menos. Quando vira sênior, tu já ganha ali seus 10, 11 mil. Quando vira especialista, que é onde eu trabalho, já trabalhei como head também, mas eu prefiro especialista por questões próprias. Quando especialista, tu acaba ganhando entre os 15 mil. E isso depende também das tuas skills, tá? Isso manda muito também. Porque lembra, isso aqui é uma média e depende das skills que tu agrega. Eu não ganharia o que eu ganho hoje, por exemplo, se
eu não tivesse feito, isso eu tenho total certeza, se eu não tivesse feito meu MBA em Data Science, porque eles veem muito valor, assim, sabe, que eu agreguei junto a marketing e tudo mais. Então, é isso que eu digo, depende muito das skills que tu tem, mas a média, de uma forma geral, é assim. E quando a gente está falando de Head, lá daí já é seus 20 mil e tudo mais, porque, enfim, Head tem muito mais responsabilidade do que um especialista, né? Aqui é a trilha de carreira profissional, como que a gente acaba crescendo. Ó, a gente sempre olha tudo, né, cara? Tudo que é crescimento, eu digo, eu aplico growth até na minha própria carreira, cara, impressionante. Mas assim, Olha, tem gente comentando aqui que vai mudar de área. não é esse o objetivo. O objetivo é deixar vocês. O objetivo é deixar vocês cada vez mais assim, profissional diferenciado, únicos. Sabe? Exato. Olha só, gente, já aconteceu comigo nos últimos anos, acontece assim, ó, da empresa ela abrir uma vaga quando ela quer me contratar, tá? Eles fazem processo de ranking comigo e eles abrem uma vaga com o meu perfil. Tipo, o meu perfil, eles fazem a job description. Por quê? O que eu tô querendo dizer para vocês é que se vocês são um profissional de experiência do usuário, né? E daí vocês agregam growth, isso quase não existe. Entende? É esse olhar que a Helene está tentando trazer para vocês. Isso não existe. Assim, eu raramente vejo, tá? Então, se vocês fazem isso, a empresa vai olhar para vocês de uma maneira, nossa, peraí, esse profissional, além de saber isso, ele sabe isso também? Mas por quê? Assim, sabe? É diferente. É um olhar diferente. Então, tu fica sendo aquele profissional único, que as empresas vão dizer, não, é esse cara que eu preciso, entendeu? É ele que vai resolver o meu problema. Então, a gente começa como analista, né? Sempre analista júnior, enfim. Aí vai, né? Júnior, pleno, sênior. Aí depois tu vai para especialista, né? Daí tem os níveis ali de especialista. E depois para gerente. Gerente de growth, aí depende, pode ser em produto, pode ser em marketing, depende de onde a empresa queira te alocar. Eu já fiquei alocada em inovação, squad de inovação também. Os desafios, eu tenho tempo ainda? Ou já passou muito? Passou um pouquinho, então se você conseguir ir encerrando, mas tá super interessante. Eu só ocultei 2 slides ali, tá? Tá, beleza. Beleza. É que bom que tu já tá de olho nisso, porque eu vou passando e aí pode ir muito. Então, assim, os desafios. Pessoal, a gente traz ali, né, aquela questão do salário e tudo mais, mas, pessoal, lembra, quanto mais a pessoa recebe e mais é cobrado dela. Então, assim, ó, não adianta dizer assim, nossa, a pessoa entrou na área de growth, cara, responsabilidade com resultados. Eu não sei se vocês, no caso de vocês, Helenice, se vocês são tanto cobrados por resultado. Tipo assim, o aumento na venda, o aumento disso aqui, o aumento, tipo, o crescimento, sabe? Eu não sei se acontece isso muito com vocês. Eu acredito que não seja o caso, né? A nível de analista especialista, não. De gerente, sim, né? Porque aí tem a questão de você gerar valor da área. Então, o mercado que realmente está pagando a sua folha aí de pagamento, né? Mas eu acho que, eu acredito com certeza, assim, que tem essa migração de cada vez mais a gente ser metrificado. Hoje é muito mais pela métrica de satisfação, mas isso é muito relativo, não quer dizer que está entrando dinheiro no bolso, né? Exatamente, exatamente. E aí, então, ou seja, a questão da responsabilidade com resultados, não tem como tu ser um profissional de growth sem ter isso aqui, tá, gente? É um dos desafios. Então, ou seja, quem não gosta de trabalhar com questão de resultados ou tudo mais, é um pouquinho, assim, difícil, porque a gente é a nossa essência, né? Então, não tem como a gente não ser focada em resultados. O ambiente é bem competitivo, né? Porque, lembrando, como é que eu posso dizer? Tu tem que ser um profissional único, assim, sabe? Na área de growth, porque tu sabe muitas coisas, e muita gente sabe muitas coisas. Só que, o que tu sabe que só tu sabe, assim, sabe? Porque qual é o tipo de valor que tu consegue entregar para a empresa que eles vão dizer, nossa, tem que ser ele, sabe? Então, mesmo sendo tão competitivo, é o que eu digo para vocês, se vocês forem um profissional que agrega esse olhar de growth, nossa, vocês já vão se diferenciar de todo o resto, sabe? Sempre o desafio para poder entrar é que sempre se pede experiência. Eu raramente vejo um profissional de growth júnior. Eu nunca, assim, ó, pode ter, tá? Pode ser que tenha vaga, mas eu nunca vejo. É muito raro. Ele sempre pede de sênior, especialista ou head. Eu não sei porquê, assim, sabe? Tanto que quando eu entrei, eu já entrei como sênior porque eu já era gerente de marketing. Só foi por isso, tá? Porque senão
eu não teria conseguido entrar na área, só para vocês terem noção. De tão que é, assim, difícil de entrar, porque não tem essas vagas júnior. Então, aí o pessoal diz, tá, mas então como é que eu vou entrar? Isso falando, tá, gente, para quem queira migrar de área. Lembrando, por favor, não me bata, Helenice, é quem quer migrar de área, mas eu não estou dizendo aqui que vocês têm que fazer isso, mas se quiser migrar de área, são essas situações. Então, é bom estar sempre conversando com pessoas da área, sabe? Tá sempre, até mesmo se tu não quer mudar de área, tu conversa com pessoas da área de growth, porque tu vai trazer essas habilidades dela para o teu dia a dia, isso é muito importante. E o profissional de growth, ele precisa ser um profissional que ele tá sujeito à exposição e falhas, assim, sabe? Porque a gente falha muito nos testes, a gente faz muito teste, muito experimento e a gente falha muito. Então, só que quando a gente, como eu digo, a gente falha muito, mas quando a gente acerta também, a gente acerta, né? Então, tu tem que ter essa, que eu não gosto de usar essa palavra porque ela foi muito já, como que se diz? Ela foi muito, eles distorceram um pouco essa questão da resiliência, sabe? Foi muito assim, distorcido o significado dela, mas é isso mesmo de, pô, errei, ok, o que eu aprendi com isso? Aprendi isso, beleza, agora eu vou fazer de outra forma. É sempre errar em coisas diferentes, assim, sabe? Então, a gente tem que ter essa coisa de... Então, ou seja, quem normalmente erra e não... não gosto de errar, o crescimento sem erro não existe, tá? Isso é uma falácia, não existe. As vantagens inovação constante, meu Deus, o nosso trabalho é mudança o tempo todo, um impacto mensurável, a gente sempre consegue, a gente não tem o problema, isso é muito semelhante ao pessoal de performance e marketing, a gente não tem esse problema de, nossa, o meu trabalho eu não consigo mensurar. Não, consegue, porque o trabalho é impacto, no sentido de crescimento, então a gente consegue mensurar. Se não está crescendo, né, alguma coisa tem de errado com o nosso trabalho. A colaboração multidisciplinar, que a gente acaba, igual, a mesma coisa que vocês, acaba conectando muitas áreas e conversando com muitas áreas, isso é muito legal, porque quando a gente percebe, a gente entra nas empresas e percebe que normalmente o crescimento ele não acontece por causa desses silos, sabe, que acontece entre uma área e outra. Então, se tu consegue conectar essas áreas, isso já é um baita ponto positivo. As vantagens, oportunidade de carreira, porque, como eu falei, como é um profissional uma visão muito ampla, porém especialista em uma coisa específica, são poucas as pessoas que querem, de fato, entrar a nível de profundidade na área de growth. E o mercado em ascensão, né, porque está sempre em crescimento, é a essência do growth, então não tem muito o que falar. Era isso. A parte de migrar ali eu já falei um pouco, né, que era essa questão ali de... Eu não digo nem migrar, mas vamos, por exemplo, assim, se eu quero ser um profissional híbrido, a ideia que eu daria para vocês é ser um profissional híbrido, não migrar. Assim, sabe, porque migrar, tu vai ser um profissional... Já tem profissional de growth, já tem profissional de experiência do usuário. Ok, então, de CX, né, já tem. Se eu conecto esses dois, sabe? É isso que eu quero que vocês pensem, sabe? Se eu conecto esses dois, o que acontece? Quase não tem isso. Então, pensem diferente, para ser diferente no mercado. Que é isso que vai dar esses salários mais altos para vocês, entendeu? Seja o que for que cada um tiver, né, o seu objetivo ali, mas é essa diferenciação. É que nem quando lá atrás, quando não tinha nada desse negócio de dados, quando eu disse, cara, eu vou começar a estudar dados, assim, sabe, alguns anos atrás. Aí o pessoal, tipo, mais marketing, porque, sabe, vai começar a estudar dados. Eu já tava pensando lá na frente, entendeu? E não tinha nada de IA, não tinha nada de machine learning ainda, não tinha, tipo, nada, quer dizer, tinha, mas não estava em crescimento, assim, sabe? Então, ter esse olhar mais para frente, assim, sabe? Esse olhar que, tipo, peraí, não tem profissional híbrido, assim, nessas duas áreas, então por que eu não posso ser esse profissional, entendeu? Eu posso ser esse profissional. Eu posso ser esse profissional que olha para crescimento. Então, eu acho que esse é o ponto. Não tanto transicionar de carreira, mas agregar, ser híbrido, sabe? Excelente, excelente, obrigada. Tem uma pergunta aqui do Ian, ele comentou assim, acredita, Ian, fica à vontade se quiser abrir o microfone também, acredita que o fato de C-Level te procurar mais que o RH é pelo fato deles te enxergarem também como um suporte, um pilar para a própria carreira deles? Sim, que interessante essa pergunta, eu nunca recebi essa pergunta. Interessante, sim. Por quê? Porque C-Level, ele responde
Nossa, ele não responde só pelo crescimento, né, gente? Ele responde por muitas coisas. Eles são contratados para responder para muitas coisas do negócio como um todo. Só que eles também, eu acho que como principal fator, eles são cobrados muito por crescimento. Então, quando eles procuram um profissional de growth, é justamente isso que o Ian falou, é para deixar, não é na cola deles, mas para deixar próximo a eles, porque eles precisam desse embasamento, eles precisam dizer assim, nas reuniões, enfim, do conselho e tudo mais, eles precisam dizer assim, olha, gente, a gente está olhando para crescimento, eu trouxe esse profissional aqui que é especialista nisso, que vai olhar, entendeu? É para dar esse embasamento para ele. É um auxílio, assim mesmo, sabe? Mas é muito interessante essa pergunta. É a primeira vez que eu uso essa pergunta em todos esses anos. Que legal. Muito legal. Ótimo. A Anísia também comentou aqui que ela trabalha mais com essa integração de CRM e CX, né? E aí ela achou interessante trazer esse olhar para o CRM, no caso dela é estratégia, e tem tudo a ver conciliar essas skills. Tem mais alguém com alguma pergunta aqui? Podem aproveitar esse momento. Sei que já passou um pouco da hora, mas ainda tem um pouco mais. Espero que vocês fiquem um pouco mais com a gente aqui, que aqui não é oba-oba e não é assunto raso, é profundidade. Se a gente quisesse entrar mais ainda, né, Helenice? A gente entraria mais, só que não dá tempo, gente, não dá. Tem que ir passando, assim, senão não dá. Mas quiserem perguntar mais alguma coisa... A Anísia perguntou aqui se você tem algum curso que indica. E aí, a minha sugestão, se você puder escrever no chat ali para ela, aí eu vou continuando aqui. Ótimo, eu vou responder. Tá, beleza. E aí, fiquem à vontade também para fazer as perguntas no chat e ela vai respondendo. Obrigada, Jen. Fica à vontade. De nada. Bom, vou continuar aqui, então, sobre tendências. Eu fiz algumas pesquisas, né, sobre tendências e o que vem, né, bastante do que a gente já falou, e uma das frases, assim, que uma vez eu ouvi e é que a gente precisa ficar sempre atento following the money, siga o dinheiro. Onde está indo o dinheiro? Então, para onde está indo o dinheiro é que a gente precisa entender que é o comportamento dos nossos clientes, né? Claro, vamos pegar aqui, não são todos, mas onde que eles estão gastando dinheiro, para que a gente possa ter esse olhar também do que precisa ser feito internamente dentro da nossa organização e o que vai mudar mais lá na frente. Mas de outras tendências, então, a hiperpersonalização que a gente falou ontem, dados, então vem aqui também a palavra dados. Nas minhas mentorias eu sempre reforço isso, que você tem que conhecer dos dados, porque quando você vai receber as pesquisas dos clientes, vai fazer uma interpretação, você precisa entender daqueles dados ou coletar, né, dados de toda a jornada, então como você vai interpretar. Multicanais de atendimento, então o omnichannel, a inteligência artificial, que a gente viu, a fusão da realidade virtual e aumentada, sustentabilidade, então esse é o ponto que está super em alta, e entender como a experiência do cliente pode ficar ali bem conectado com essa parte de sustentabilidade, porque é um tema que os clientes têm cobrado das empresas, então a gente precisa estar super junto. Privacidade de dados, como todos esses dados estão sendo compartilhados, então passar essa segurança também para o consumidor, para o cliente, que é seguro compartilhar todas essas informações com a gente. E aí tem outra aqui também, inteligência emocional e interações orientadas por... aqui ficou apagadinho, mas por inteligência artificial. Por quê, né? Porque cada vez, então, esse relacionamento, ele vai ficando mais frio, porque ele vai ficando mais robotizado, apesar de ser uma inteligência artificial, não tem o emocional. E aí que entra cada vez mais o humano, né? Fiquem à vontade para compartilhar outras tendências que vocês viram, foram essas que eu quis trazer aqui para vocês. Vou falar rapidamente, então, sobre jornada. Mas mais que jornada, tem um acrônimo que eu coloquei no meu curso, que chama MOVA. Vou trazer só a parte aqui do mapeamento da jornada, que o M é mapeamento.
para vocês entenderem um pouco mais da jornada. Talvez tenha outros profissionais aqui da área de growth, então, já ouvi falar da jornada, mas não está tão inteirado do que acontece, né? Como a gente estuda a jornada, não vou super detalhar aqui, mas começa, então, de se colocar sempre nos sapatos do cliente, entender quais são essas demandas, né, do cliente, olhar pelo ponto, começa, então, pela conscientização, quando ele tem consciência que ele precisa de alguma coisa, seja a gente empurrando para ele, né, que é interessante ter esse produto ou serviço, comprar, ou ele mesmo buscando. Toda a parte ali que o cliente faz da pesquisa sobre o produto, né? Então, onde que ele pesquisa, como que ele pesquisa. Quando o cliente faz a consideração, olha, agora sim eu quero esse produto, eu sei que é esse, mas não sei onde que eu vou comprar. A decisão, então, toda essa jornada também, essa parte da decisão, da decisão é praticamente uma jornada separada, você pode fazer uma jornada separada. A experiência em si da compra, que pode ser online, físico ou multicanais. O pós-compra, nem falo pós-vendas, mas para o cliente, né, a pós-compra que ele fez, como que é esse atendimento, todo esse suporte. Na verdade, o pós-compra é o início de uma nova venda, porque se ele ficar contente ali, provavelmente ele vai voltar. A recompra, a fidelização ou a substituição. Então, praticamente a jornada passa por todos esses pontos. Tem vários cursos aí no mercado específico de jornada do cliente. Aqui eu trouxe os pontos, não entrei em detalhes, mas no meu curso também eu explico como olhar e desenhar essa jornada. Mas, primeiramente, assim como em Growth, a primeira coisa que precisa se fazer é definir um objetivo. O que eu quero com aquilo, né? Eu quero conhecer por conhecer, ou qual que é a jornada que realmente é o foco da empresa agora. Por isso que está tudo muito conectado com a estratégia, está conectado com o growth, porque se eu tenho uma estratégia e, de repente, tem um time de growth trabalhando especificamente no crescimento de uma área, de uma parte da organização, como que eu estou totalmente desconectada e desenhando uma jornada de um produto que talvez vai ser até desativado, assim, né? Ou obsoletado. Então, eu preciso estar muito conectado com tudo isso. Helenice, mas eu não sou líder, não sou gerente. Tudo bem, mas parte também do profissional, desse profissional diferenciado que a gente está construindo aqui, entender o que está, ter essa visão mais ampla do que está acontecendo, né? E também reforço aqui qual que é o comportamento do consumidor, do cliente. Então, conhecer realmente. Hoje tem muitos dados, mas os dados estão muito soltos. Então, os times de CS e CX muitas vezes não conhecem o comportamento daquele cliente. Faz o atendimento ali, mas não entende o comportamento geral, ou se acontecer alguma coisa lá no pagamento, por exemplo, e a pessoa que está atendendo aqui não está sabendo, porque foi em outro ponto da jornada. Então, essa conexão muito próxima é bem importante. E aí, trouxe alguns exemplos aqui de jornada. Não citei a questão da persona, do ICP, porque a gente iria entrar muito no detalhe de como fazer a jornada, mas sim, entendendo esses comportamentos do consumidor, você vai conseguir fazer jornadas mais específicas para produto, para serviço, para negócios diferentes dentro da mesma empresa. Mais uma coisa que eu quero reforçar aqui para empresários que estão aqui, mas também a gente, né, que cuidando dos funcionários, todos eles cuidarão do cliente, né? Então, quando a gente se sente mais acolhido pela empresa, quando a gente está em uma empresa que a gente se conecta com os valores, com o propósito, com missão, com visão, a gente está mais feliz e automaticamente isso vai refletir no nosso atendimento ao cliente. Bom, mas a gente poderia aplicar aqui o MOVA, né, que é mover a nossa vida. Então, qual que é essa jornada que a gente está tendo também na nossa vida, que a gente está escolhendo seguir?
E a Jane comentou bastante ali, né, que quando ela decidiu fazer o MBA, fazer o investimento na vida dela, né, foi um divisor de águas. Às vezes é às vezes é um MBA, às vezes é um curso, às vezes é uma viagem, enfim, uma pessoa, né, então tem várias formas de você definir esse seu caminho e não deixar a vida ir te levando à toa sem você ter alguns objetivos, né, então... Agora que a gente já falou um pouco de jornada, né? E que a gente sabe que hoje a empresa pode fazer pela gente. Mas a minha pergunta aqui para vocês, principalmente, é: a gente vai deixar a nossa carreira, uma coisa tão importante que a gente dedica muitas horas da nossa vida, para uma empresa definir o que a gente quer de carreira, ou a gente vai ser protagonista e ir desenhando essa carreira? E essa fala, ela conecta muito com o que a gente trouxe ontem. Então, ontem a gente trouxe inteligência artificial, hoje trouxemos growth, para vocês ampliarem cada vez mais a visão de vocês e entender, eu quero CS, né? Eu quero ir para esse mundo de CS, eu quero ir para o mundo de CX, mas eu preciso conhecer de um todo, principalmente porque eu estou nessa área. Eu não sou uma pessoa de direito trabalhista específico ali, né? Não sou de uma área de tributária, por exemplo. Não que essas pessoas, elas não precisam conhecer do todo. Vai ser um diferencial para esse profissional se ele conhecer do todo. Mas eu trouxe esses profissionais super competentes aqui para mostrar como a gente tem muitas outras oportunidades de conexão. E quando a gente fala de crescer na carreira, né, ser um gerente, ser aí um diretor, um C-level, eles não conhecem especificamente só de uma área, a não ser as áreas muito técnicas, mas um gerente de marketing, por exemplo, que talvez, ou uma diretoria de marketing ou de produto, que é uma tendência para a nossa carreira, precisa ter essa visão mais generalista e não tão especialista. Né? Então, é especialista em algumas coisas, como dados, por exemplo, ou jornada, ou CX, ou CS, mas precisa ter essa visão de tendências, do que está acontecendo, como que isso impacta, não só saber, não só ler, não só usar o chat GPT para suas consultas, mas como que isso se conecta com a carreira no dia a dia ali, né? E aí, assim, definir bem essa sua jornada, né? Escrever, ontem a gente falou um pouco disso, de escrever a nossa história aqui, porque a gente não veio nesse mundo de passagem, a gente veio para um propósito maior. Então, Helenice, eu não sei qual que é o meu propósito. Tudo bem, mas qual que é o seu objetivo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos? Daqui a 5 anos, se for daqui a 5 anos, por exemplo, dá para começar uma faculdade de novo, para você fazer essa transição de carreira. E tem gente começando faculdades, MBAs, com 60, 70 anos, e tá tudo bem, a gente vai viver, Deus vai dar forças para a gente viver até os 90. Talvez a média de idade aqui está em 30, eu puxo um pouco para cima essa média, mas a gente pode mudar N vezes nossa jornada, nossa carreira, mas nós precisamos fazer algumas definições. Bom, mas eu queria também falar para vocês o que a gente viu até aqui, né? Que é para a gente não parar, então, de crescer, mover-se, né? Pensar a longo prazo. A gente viu ontem também um pouco dessa história toda de CX, de inteligência artificial, a Jenny trouxe hoje sobre growth também. Falamos de encontrar um conselheiro, um mentor decente, competente, que pode ser divisor de águas. Falamos de inteligência artificial, atendimento, estratégia hoje, growth, jornada, tendências. E aí eu reforço para vocês, o segredo, então, da felicidade é, sim, a gente ter sabedoria. E ser sábio é escolher, sim, bons conselheiros, e sempre a gente se lembrar que eles precisam ser decentes e competentes, né? Não vamos esquecer desse ponto da competência. Mas antes da gente ir encerrando, o que eu queria trazer para vocês aqui também
é que uma pergunta, se vocês estão cuidando dessa jornada da carreira de vocês. E quem aqui está querendo prosperidade aí na sua carreira? Manda um joinha, escreve aí no chat. Aqui tem... Ó, o Tarcísio comentou que precisa ir. Ó, a Pamela, a Marcela, a Cá. Muito bom. Bom, nunca foi tão fácil hoje a gente se destacar na nossa carreira. Por que eu falo isso? Irene, você está falando, né, à toa. Não estou. Sabe por quê? Porque você que está aqui, você já começou. Você está se diferenciando. Quantas pessoas estão ainda pensando só lá no atendimento comum de cliente? Não, você está buscando algo mais. Você veio aqui, né? E você está fazendo essas conexões. Então, agora você já vai começar a seguir a Jenny, se você não seguia eu ou o Alexandre, e vai começar a receber informações diferenciadas. Mas a gente precisa ser sincero, né? Isso não vai ser suficiente. Quanto mais, assim, a gente busca essa liberdade, né? Mais nós mesmos precisamos tomar essa iniciativa do que a gente quer e não entregar a nossa carreira, o nosso profissional para as empresas. E assim, você que está aqui, você já está sendo bem diferente, você está num grupo bem seleto. E aí eu queria trazer a frase que eu trouxe ontem também sobre o Peter Drucker, né? Que ele fala assim que sabendo o que você gosta de fazer, não vai definir o que você fará, mas sim o que não fará. E vamos perguntar aqui, se não existisse limitação nenhuma, né? Nenhuma de seu conhecimento, se você nascesse de novo amanhã, mas já nascesse adulto, né? Que rotina que você gostaria de ter de trabalho? Quanto que você gostaria de ganhar? Você já pensou nisso? Escreve aqui quanto você gostaria de ganhar, que rotina que você gostaria de ter. Vamos ver o que sai aí. Não tem limites, hein? Olha, eu gostaria de ganhar bastante. O pessoal acho que está tímido em falar, né? Mas, assim, independente se você pensou ou escreveu aqui, ou vai refletir sobre isso, né? Não adianta eu só colocar isso como uma meta, mas eu não escolher os caminhos para chegar lá. Então, eu preciso andar com pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, como esse grupo aqui, que a gente está trazendo coisas novas, né? Eu preciso também procurar caminhos para chegar lá. E quais são esses caminhos, né? E aí eu vou buscar aqui, ontem a gente falou de conselheiros, então vou tentar te direcionar também para você ter essa visão. E aí, o que eu gostaria, né, que nós fôssemos donos da carreira para a gente construir a nossa carreira, e não só consumir, porque hoje tem muito essa mentalidade, né, vou ganhar meu salário e vou consumir tudo. Não, é a gente não ganhar dinheiro, é a gente fazer dinheiro, né, e aí a gente lá na frente olhar assim, nossa, aquelas pessoas ficaram consumindo, né, produtos, mas não, eu fui lá e eu construí, né? Mas, para a gente construir, a gente precisa pensar assim, que semente que eu estou plantando hoje, para que eu possa colher lá na frente. Talvez muitos de vocês já estão colhendo, né? A Jennifer tá, eu tô, e cada um aqui está colhendo, mas essa colheita está sendo suficiente? Se não, precisa investir mais. Vamos pensar, né? Quando a gente está plantando alguma coisa, a gente precisa adubar, precisa regar, às vezes precisa tirar ali o matinho, né? Que cresce ao redor. Então, se a gente plantar milho, vai nascer milho. Agora, se a gente plantar um girassol, vai nascer girassol. O que eu quero colher? E quanto que eu estou investindo, então, para eu estar colhendo isso? E é assim também na nossa carreira. Não tem como. E aí, eu queria até perguntar para vocês, quanto que valeria,
pensar em financeiro, essas aulas que a gente teve esses 2 dias. Olha, eu confesso que acho que eu não tive uma aula de inteligência artificial e de growth excelente, assim, nunca na minha vida, na verdade. Apesar de eu ter conversado com esses profissionais, eu nunca tinha tido aulas assim. E a gente teve aqui conteúdo gratuito, com muita informação, com muita riqueza de detalhes. E, olha, tenho certeza que vocês podem ainda consumir muito mais de pessoas decentes como nós, né? E competentes também. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês de novidade é que a gente vai ter um grupo de mentorias. Na verdade, eu estou lançando um grupo de mentoria. E quando vocês pensarem daqui a 10 anos, 20 anos, eu tenho certeza que ter bons conselheiros, ter bons mentores, fez a diferença na vida de vocês. Mas, claro, precisa ter essa visão do que eu quero daqui para frente. O que eu vou fazer daqui para frente? E ter pessoas orientando, estando juntos, faz muita diferença. E eu tenho pessoas aqui, talvez algumas já saíram, mas que participaram da minha mentoria. Eu fiz algumas mentorias de graça, outras também eu já tenho algumas outras mentorias, né, que eu dou. E eu tenho muitos feedbacks positivos, assim, que fez muita diferença. Então, gostaria de lançar oficialmente para vocês aqui a minha mentoria. Ó, tem aqui alguns comentários. A partir do que a gente encerrar aqui, eu vou liberar para vocês. Então, tem uma página onde eu falo do que vai conter essa mentoria, mas só para vocês saberem, vão ser 6 sessões. 6 sessões, vão ter convidados também especiais para estarem fazendo parte. O objetivo aqui é orientação de carreira, né? Então, definir realmente aí quais são os objetivos de curto, médio, longo prazo, ajudar vocês no dia a dia. Eu tenho várias perguntas assim, Helene, tenho esse projeto, não estou conseguindo aprovar, como que eu faço, que argumento que eu uso? Então, eu passei por muitos desses desafios e quero compartilhar aqui com vocês, além de ser para outras áreas também para a experiência do cliente, como construir essa área de sucesso, de atendimento, de experiência do cliente dentro da empresa, a estratégia. Então, estou mostrando aqui alguns comentários, mas tenho muito sobre as mentorias. E também queria falar para vocês o que tem dentro desse lançamento. Eu tenho aqui 6 encontros, o contato direto comigo. Vai ter, para quem está aqui, né, que está participando dessas masterclass, também um encontro individual. Então, eu vou fazer um momento só, eu e você. Eu estou dando o meu curso de experiência do cliente, que só ele vale muito mais que essa mentoria. São 8 horas e tem um certificado. Eu também estou dando o curso de experiência do paciente e uma sessão de perguntas e respostas. Além de tudo isso, vai ter um bônus. Então, para os 5 primeiros que adquirirem, né, que estiverem junto com a gente aqui nessa nova fase de mentoria, vai ganhar um curso de redes sociais com uma expert que tem mais de 200 mil seguidores. Então, ela tem aí uma agência de estratégia digital e ela tem um curso de redes sociais, porque não tem como. A Jane aí a musa do growth no LinkedIn, principalmente, não tem como a gente ficar fora das redes sociais por 2 motivos. Primeiro, para a gente estar aprendendo cada vez mais, e segundo, para a gente estar ensinando, né? Mostrando, compartilhando, e isso agregar na vida das pessoas. Vai ter resultado financeiro? Não é esse o objetivo principal. Se esse for o objetivo principal, ele está errado. Porque aí as coisas não vão acontecer da forma que você espera.
Agora, se o seu propósito, a sua intenção de coração é realmente compartilhar conhecimento, estar ali para dar apoio, né, para as outras pessoas, esteja, então, aprendendo cada vez mais sobre como utilizar essas redes sociais a seu favor. Não ser refém deles, né? Não ficar só consumindo conteúdo, mas agregar também. O e-book sobre a experiência do paciente e aí a aula com convidado especial, tá? E, então, para quem tiver comigo nessa jornada de mentorias, eu vou abrir para se inscrever, então logo depois que a gente fechar aqui, eu compartilho lá no grupo, e, bom, assim, eu vou ficar muito feliz, eu quero realmente que cada um de vocês aqui cresça cada vez mais na sua carreira, quero ser e tenho toda a competência para guiá-los, para mentorar vocês, para vocês crescerem, porque isso fez muita diferença na minha vida. E tenho certeza que a Jane, talvez, se você quiser compartilhar, quando a gente teve conselhos de pessoas, de profissionais que já tinham passado por aquilo, fez uma diferença enorme. Agora, a diferença é a gente ter um conselho, né? Agora, passar aí 6 encontros, né? Praticamente 3 meses juntos, a gente vai viver muita coisa. E pode ser que, eu até coloquei ali, que a partir do momento que eu comecei a ter conselheiros na minha vida, mentores, a minha renda, olha, aumentou no mínimo em 10 vezes. Então, é realmente um investimento. Só para vocês saberem, assim, eu fiz um dos summits que eu fiz na Disney, eu investi 25 mil para ficar um final de semana lá. 25 mil só de curso, sem passagem, sem nada. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque a gente precisa pensar estrategicamente no nosso profissional. Depois que eu fiz esse summit e alguns outros cursos, eu fui promovida a gerente da área, foi criada uma área e eu fui convidada para assumir a gerência dessa área. E aí foi crescendo, e depois eram 6 pessoas, 13 pessoas, então precisa ser intencional nessas escolhas. E uma coisa é a gente fazer um curso. O curso é importante, a gente vai lá, faz. Agora, tem uma pessoa que está ali dando suporte, tirando as dúvidas, aprendendo também, a gente sempre aprende, eu tenho toda essa humildade de falar que eu sempre aprendo, mas poder estar guiando vocês faz uma enorme diferença. Então, queria compartilhar essa novidade com vocês, vou estar abrindo as inscrições, e os 5 primeiros, então, tem aí um curso especial de redes sociais. Alguém tem alguma dúvida? A Jane comentou aqui, né, que também teve mentores. Você quer comentar um pouquinho, Jane? Eu queria dizer... Então, consegue me ouvir? Consigo. Eu só fechei a câmera porque aqui a internet está um pouquinho... Estava falhando um pouco. Então, sim, a parte de mentores é muito importante, porque o que acontece? Quando a gente pega pessoas que já são experientes no mercado para te guiar, elas meio que te dão, não é que é atalho, não gosto de falar assim, mas elas vão te instruindo, sabe? Ó, pode ir por aqui, é melhor por aqui. Ah, não, se tu fizer isso, pode ser que aconteça isso. É diferente, sabe? Tu acaba tendo mais segurança para tomar decisões e planejar a tua própria carreira. Então, sim, eu também tive mentores e ainda tenho até hoje, porque eu acho que isso é de extrema importância. Não pense que quando vocês forem especialistas, ou vocês vão parar, a gente nunca para, né, Helenice, de ter mentor, sempre, é muito importante. A Clarice comentou aqui também que mudou a vida dela, muito bom, que é um divisor de águas. Então, vou estar liberando, vai ter limite, né, para inscrição, então a gente vai limitar até na sexta-feira, então fiquem atentos aí, vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá bom? E muito, muito obrigada, algumas pessoas já saíram, por terem participado dessa Masterclass. Mais que tudo, a gente quer contribuir para a vida de vocês, então eu ou a Jenny também, a gente está à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham,
sigam ela também, e obrigada mesmo. E tenham um ótimo descanso. Obrigada, pessoal.